Muito bem, dando início a esta reflexão da manhã de segunda-feira, dia 9, bem-vindos a todos que estão aqui conosco nesta manhã, que estão chegando ainda, alegria sempre tê-los aqui, e eu quero pensar com você, continuar pensando como já temos feito ao longo deste ano, depois que iniciamos estas lives, com o propósito sempre primordial, prioritário, de meditar, refletir, buscar uma experiência com Deus através da sua palavra, uma experiência com Jesus baseada, esta experiência, na palavra de Deus, uma experiência com o Espírito Santo baseada na palavra de Deus. Ou seja, tudo que você e eu estamos nos propondo, tudo que você e eu estamos buscando, nosso desejo, nosso objetivo, nosso propósito é que estejamos firmados na palavra de Deus, haja vista que a Bíblia diz que a palavra de Deus é viva, é eficaz e permanece para sempre. Céus e terra passarão, disse Jesus, mas a minha palavra permanecerá para sempre. Então, a palavra de Deus, segundo o discípulo o apóstolo João, que criou todas as coisas foram criadas, geradas, elas existem por causa da palavra. A palavra que diz o apóstolo João é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, o verbo Jesus, ele, o Deus que é a palavra, o Deus que é o verbo, que se fez em forma humana, que abriu mão da sua de ser como Deus, de ser Deus, e veio habitar entre nós de sangue e carne, como você e eu, limitado, finito, com emoções, com sentimentos, sujeito às tentações deste mundo, às tentações e às suas necessidades e desejos humanos, e ele habitou entre nós, o verbo, a palavra, aquele que sustenta, aquele que criou todas as coisas. Então, o nosso objetivo aqui, o nosso propósito maior aqui nestas lives, é que você e eu possamos a cada dia ter a revelação da palavra de Deus e nós entendermos que a fé vem pelo ouvir a palavra. Daí a importância, sim, de ouvirmos muitas pessoas, muitos irmãos, homens e mulheres que têm trazido a nós a revelação da palavra, o entendimento, o ensino da palavra fundamental, bíblico. Porém, tudo nós devemos examinar, irmãos, tudo nós devemos examinar, tudo, não importa o que você pensa, o que eu penso, não importa a nossa experiência passada ou presente, o que importa é que você e eu estejamos a cada dia sendo moldados, transformados, sendo aperfeiçoados, santificados pela palavra. Esta insistência que eu tenho desde sempre para que você e eu estejamos firmados na palavra não é algo aleatório. Meu irmão, minha irmã, é simples. A palavra de Deus, o próprio Jesus disse que ela permanece para sempre. Por quê? Porque ele é a palavra. Veja, meu amado, a terra vai passar, o céu vai passar, a história da humanidade vai passar. Quando esta terra for destruída por fogo, os elementos ardendo se desfarão. É por isso que a Bíblia diz que um novo céu, uma nova terra surgirá. É por isso que Jesus disse: vou preparar-vos lugar. É por isso que você e eu não devemos nos apegar, não devemos investir nossa energia, nossa vida na perspectiva desta terra, porque tudo isso aqui é passageiro. Veja, talvez você e eu estejamos enfrentando uma situação, ou tenhamos passado por uma situação de perda de algum parente neste tempo de pandemia, neste tempo de uma crise na área de saúde tão grande como nossa nação e toda a terra está enfrentando. São milhões, de pessoas infectadas, e tudo isso você e eu temos vivenciado, e por vezes nós perdemos sim alguém que nós amamos,
E não só por causa da pandemia, não só por causa deste vírus do Covid-19, mas em várias circunstâncias. Mas como que a nossa, a sua, a minha, a nossa esperança, a partir de nós e da nossa existência, é que tudo isso aqui é passageiro, vai acabar. Agora, a nossa garantia, a nossa esperança maior está em que Jesus Cristo preparou-nos já um lugar para estar com Ele, com o Pai, com o Espírito Santo, para a eternidade, desfrutando da sua glória, do seu descanso, da sua paz, desfrutando das suas bênçãos, desfrutando de uma saúde que jamais findará. Tudo isto que eu estou lhe dizendo, todo este conforto, toda esta esperança, tudo isto você e eu podemos ter firmados, baseados, pautados, alicerçados através da palavra de Deus, através do Evangelho. Gente, Evangelho são as boas novas, as boas notícias que na pessoa de Jesus Deus veio anunciar aos homens. Este Evangelho já começa sendo anunciado pelos profetas, foi anunciado por Deus no jardim do Éden. Escute o que eu estou lhe dizendo. As boas novas de libertação, de vitória, de vida triunfante, foi anunciada por Deus no jardim do Éden. Quando o homem pecou, quando a serpente, usada por Satanás, enganou a Eva, enganou a Adão, enganou o homem e levou o homem a se distanciar de Deus, a se separar de Deus, porque é importante você e eu entendermos que Deus nunca se separou do homem, Deus nunca abandonou o homem, Deus nunca desistiu do homem, foi uma atitude unilateral. O homem desistiu de Deus, o homem abandonou a Deus, o homem rejeitou a Deus, o homem desobedeceu a Deus, mas Deus, pelo seu infinito amor, pela sua muita misericórdia, Ele nos amou, Ele nos chamou, Ele nos atraiu a Ele jamais desistiu de você, Ele jamais desistiu da humanidade. E por causa disto, desde o Éden, Ele está anunciando as boas novas em Cristo Jesus. Ele anunciou que o Filho pisaria a cabeça da serpente, esmagaria a cabeça da serpente e traria a vitória para você, para mim, para toda a humanidade. O Evangelho vem sendo anunciado. E então, quando Jesus, o Verbo, a Palavra, o Deus Palavra que habita, que veio habitar entre nós, Ele anunciou, é anunciado, é chegado o reino, o governo de Deus entre nós. Então, os discípulos, se você puder ler depois um pouquinho da história cristã, da era cristã, não pela Bíblia, né? Não que isso tenha nenhum problema de heresia, não, viu, gente? Falando de história, ler a história. Você vai ver que vários governadores, vários gestores daquela época pós-ressurreição de Jesus Cristo e o estabelecimento da igreja em Jerusalém, você vai perceber que eles foram perseguidos e que a história normal da humanidade, livros não significam livros apócrifos, livros que são contrários ou heréticos, não. A história cita a vida, o envolvimento dos cristãos, ao ponto de um dos escritores dizer o seguinte: olha, 100 anos após a era estabelecida como era cristã, pós-Cristo, os discípulos haviam estabelecido comunidades e estavam pregando o Evangelho a praticamente todas as cidades, todos os reinos, todos os povos. Eles haviam espalhado, eles foram perseguidos. Quanto mais se perseguiam os cristãos, perseguia, matava e sacrificava, quanto mais eles fugiam, obviamente, mas, por outro lado, mais eles pregavam o Evangelho, mais eles anunciavam os Evangelhos até os confins da terra. E é por este motivo que você e eu estamos aqui hoje. Você e eu só estamos aqui hoje porque 11, 12 homens, 120 homens, porque pessoas cheias do Espírito Santo decidiram estabelecer o princípio, decidiram estabelecer e submeter-se e obedecer à palavra de Deus, quando Jesus disse para eles:
Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo e pregai o evangelho e anunciai as boas novas. Estas boas novas que Deus anunciou desde o Éden e que foi profetizada durante todo o Velho Testamento, estas boas novas, elas foram concretizadas, seladas, cumpridas na pessoa de Jesus Cristo. Então, quando os discípulos agora começam a pregar a palavra de Deus e anunciar, você e eu que estamos aqui hoje, nós fomos alcançados pela obediência de um só, que chama-se Jesus, pela obediência de um, que é Adão. O pecado, a desobediência, a condenação, o juízo de Deus veio sobre a humanidade, mas também pela obediência de um só, que é Jesus. A graça, a justificação, a salvação, a libertação foram estabelecidas a partir dele, de Jesus, na vida dos homens, e a partir dos seus discípulos, o evangelho é proclamado e anunciado a todas as nações. Então, é importante você e eu estabelecermos o seguinte critério para nós: Jesus é o Salvador, Jesus é a salvação do homem, Jesus é o libertador, Jesus é a verdade, o caminho e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por meio dele. Somente ele é o caminho, somente ele é a ligação, somente ele nos dá acesso ao Pai. Não tem nenhum outro, por melhor que seja, por mais santo que seja. Eu estava todo dia escutando no rádio, na CBN, as notícias, e aí a pessoa dizendo de uma pessoa que passou por uma situação horrível, de vulnerabilidade, e foi violentada, foi estuprada, foi isso, aquilo, e agora a Igreja Católica Apostólica Romana está apresentando isso, aquilo, para ela ser, parece que beatificada, depois passa por um sério de processos e tal. Meu irmão, minha irmã, deixa eu dar uma notícia para você: nem a Igreja Católica, nem a Igreja Evangélica, nem nenhuma religião espírita, seja qual for, islamista, nenhuma religião, nenhuma, que fique claro isso. Por isso que eu gosto dessa blusa aqui: minha religião é o amor. Para quem está no YouTube aqui, deixa eu melhorar, ó. Minha religião é o amor, pronto. Nenhuma religião tem o poder de ligar o homem a Deus. Deus não trabalha, Deus não se relaciona, Deus não lida com religião. Deus lida com uma pessoa. Esta pessoa é Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne, habitou entre nós, e agora com sua vida ele nos salva, ele nos liberta. Com o seu sangue ele nos compra, com o seu sangue ele nos liberta de toda acusação de Satanás. Ele vem e paga a nossa dívida, compra a nossa vida. Romanos capítulo número 1. Eu amo o evangelho, por isso que eu prego a palavra de Deus. Você tenha paciência comigo. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo número 1. Enquanto eu tomo um cafezinho aqui. Versículo 16. O apóstolo Paulo diz assim: eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu vou parar aqui. Nosso negócio aqui é reflexão, né, irmãos? Nosso negócio aqui não é eu ficar pregando para você. Eu particularmente espero que você não tenha estas manhãs nossas como uma pregação. Ele vai pregar, Deus me livre. Eu queria estar com você aqui agora, assentado aqui na minha sala, aqui no alto do vale, com você, para a gente estar aqui olhando uns para os outros, olhando nos olhos uns dos outros, compartilhando isso aqui e sentindo a presença um dos outros. O meu desejo é esse: um dia Deus vai me dar este privilégio, esta honra, ali atrás no Vale da Graça, logo ali embaixo. Mas eu quero estar com você, assentar-me com você, abrir as Escrituras Sagradas e nós compartilharmos uns com os outros nossas experiências. Esse tempo aqui é para a gente compartilhar. Infelizmente, só eu fico falando aqui, mas eu espero que você possa interagir, que o Espírito Santo traga essas revelações e esta vivificação da palavra de Deus
na sua vida e no seu espírito, na sua alma, no seu interior. Então, a palavra de Deus está dizendo que o Evangelho é o poder, as boas novas, o anúncio da pessoa do Messias, o Filho de Deus, Jesus. O Evangelho, então, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu tenho insistido também com você nisso aqui, vou renovar isto. Nunca confunda soberania de Deus, soberania, mente de Deus, soberania universal, macro de Deus, escolha, predestinação. Nunca confunda isto com o livre-arbítrio, com a decisão de escolha. Meu irmão e minha irmã, nunca tente na sua mente finita, limitada, por mais inteligente que você se ache, nunca tente entender a mente de Deus e a sua soberania. Não faz isso não, por dois motivos. Primeiro, que você vai perder tempo. Segundo, você vai pirar seu cabeção e provavelmente vai se tornar uma pessoa menos feliz, uma pessoa incrédula, uma pessoa sarcástica, uma pessoa que por causa da sua ignorância, minha mais do que a sua, claro, mas tentar entender a mente de Deus e a soberania dele é algo que você e eu não devemos fazer. Mas algo que está revelado, nós devemos não só entender, não só vivenciar, mas crer e profetizar e firmar os nossos passos naquilo que está revelado. E a Bíblia está dizendo assim: o Evangelho, o anúncio das boas novas em Jesus, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E pacientemente abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo de número 3, que você já conhece, mas não custa reler. O texto que talvez seja um dos mais conhecidos do Novo Testamento e um dos mais usados para a pregação da pessoa de Jesus e da sua salvação. Mas o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu vou repetir, não é a doutrina da Comunidade da Graça, não é a doutrina da Igreja Presbiteriana, Batista, Metodista, Assembleia, qualquer outra que seja, não é da Igreja Católica, não é de nenhuma instituição humana ou religiosa. O Espírito Santo revela a nós que nenhuma religião tem o poder de salvar o homem. Só Jesus, meu irmão. É Jesus quem salva, é Jesus quem liberta, é Jesus quem transforma, é Jesus quem nos liga, quem nos leva, quem nos conduz. Somente Jesus é o caminho. Não há outro caminho. Pode ser o mais santo, a mais santa, pode ter vivido na terra, pode ter feito sinais, maravilhas, prodígios, tudo. Morreu. Não tem mais memória, não tem mais lembrança, está no paraíso, hashtag descansando com Jesus, esperando a volta de Jesus. Não pode fazer mais nada, não adianta você pedir, não adianta você clamar, não adianta você orar pelos mortos, morreu, acabou. Agora tem que esperar a volta de Cristo, e os que morreram, que estão enterrados, serão ressuscitados primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos também elevados aos céus, e todos compareceremos diante do Pai e diante do Filho para sermos julgados conforme as nossas obras e conforme aquilo que nós tivermos confessados. E aí disse Jesus: aqueles que me confessarem diante dos homens, eu os confessarei diante do Pai. Aqueles que tiverem o coração transformado, mãos santas, mãos puras, esses vão permanecer diante de mim. É a palavra de Deus. Desculpa se isso traz alguma decepção, se isso traz alguma frustração para você, mas é a palavra de Deus. Eu não posso deixar de falar estas verdades com você.
O Evangelho é o poder de Deus para a salvação, salvação da nossa alma, salvação da nossa vida. Somente Jesus salva, somente Ele liberta, somente Ele nos leva ao Pai. E então o apóstolo João, ele diz assim: porque Deus amou o mundo, Deus amou o mundo. Então nunca você vai entender a predestinação, não tente entender. Deus amou o mundo, Ele deu o seu Filho unigênito. Deus amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Meu irmão, minha irmã que me ouve, que me assiste nesta manhã, você e eu não temos que estar preocupados, não temos que gastar nossa energia, nosso tempo, o melhor da nossa vida, na vivência, no tempo nesta terra. Você e eu precisamos investir o melhor da nossa energia, da nossa mente, da nossa percepção, na revelação da palavra de Deus. Você e eu precisamos viver buscando a cada dia a graça de Deus, a misericórdia dele, a bondade dele, o amor dele, o poder do Evangelho que liberta, que transforma, que salva, porque a nossa vida nesta terra, ela é perene, ela é rápida, ela passa com rapidez. Tanto é que a Bíblia diz: remindo os tempos, remindo o tempo, remindo o cronos. Aproveite bem o tempo, cronos, que você tem nesta terra, por quantos dias são maus, porque o mundo jaz no maligno. É Jesus Cristo quem nos liberta, é Ele quem nos transforma, é Ele quem nos dá salvação. Meu irmão, minha irmã, o mais importante para a sua e para a minha vida é a eternidade. Tudo vai passar, e passa rápido, mas nós temos uma alma. Se você é um cristão, se você é uma pessoa que se diz crente em Deus, não importa a sua religião, se você diz que crê em Deus, você tem que entender que Deus, aliás, se você crê em Deus segundo a palavra dele, porque tem gente que crê em Deus porque crê em Deus, num ser superior. Você vai conversar com o pessoal aí: existe um ser superior. Não, pode ser o ser, o grande arquiteto, o Deus é Deus, todo mundo é Deus. Todo mundo é Deus, não. O importante é crer em Deus. Desculpa, me perdoe, mas eu já estou num nível aqui de liberdade com você e com quem quiser ouvir, que é o seguinte: o Deus que eu creio é o Deus da Bíblia. Não vem com esse papo para mim de que Deus é Deus, que toda religião é boa, toda religião leva a Deus. Não, senhores. Para mim, a única religião que nos leva a Deus é a religião que nos livra da corrupção e que faz com que nós cuidemos dos órfãos, das viúvas, dos necessitados. Isso para mim, sim, é o que Tiago diz. A religião para mim que liga a Deus é o amor. A religião para mim que nos faz estar ligados a Deus é o serviço ao próximo. É quando eu estou abençoando, servindo ao próximo, dando água, dando alimento ao necessitado, dando coberta ao desprovido, visitando o que está enfermo, visitando o que está encarcerado, preso. Isso para mim que é vida cristã. Vida cristã é você amar e servir ao próximo como Cristo te amou e serviu. Então, quando Jesus fala assim: olha, Deus, Ele amou o mundo, é a palavra dele. Eu vim para que você tenha vida e vida abundante, eu vim para que você tenha vida e vida eterna. Você e eu não podemos, não devemos estar envolvidos com o melhor da nossa existência nesta terra. Nós temos que envolver o melhor da nossa existência para a eternidade. Sim, usufrua, desfrute e faça com que a cada dia a bondade, a misericórdia de Deus, o carinho, o cuidado dele, a prosperidade dele esteja sobre a sua vida, e desfrute disso, não há problema nenhum. É um besteirol de fazer voto de pobreza. Que voto de pobreza? Você tem que fazer voto de prosperidade, porque nosso Deus é um Deus de prosperidade, de bênção, de abundância. Pode ser que Ele seja na sua vida e traga para a sua vida a abundância do pão e da água, e com isso você deve render graças a Ele e viver feliz. Mas não tem nenhuma relação de fazer voto de pobreza. Sabe por quê? Porque a nossa vida é dele, é para a glória dele.
é para o louvor dele. Nós não temos que estar limitados, presos, restritos a isto. Você e eu podemos sim viver o melhor desta terra, se crerdes, se quiseres, se me obedecerdes, vocês comerão, vocês usufruirão do melhor dessa terra. É a promessa de Deus sobre a sua vida, uma vida de saúde, uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida de família abençoada, uma vida de prosperidade. Glória a Deus por isso. E se não for assim, glória a Deus por isso também. O importante é que eu viva para a glória de Deus. Vá ouvir as lives da semana passada que está falando direto sobre isso. Mas voltando aqui para o nosso foco, o Evangelho anuncia Jesus. Jesus é o Salvador, Jesus é o Libertador, Jesus é aquele que nos dá vida e vida abundante. E é este o desafio que eu tenho para você nesta manhã, que você possa, a partir desta manhã, entregar toda a sua vida, todo o seu ser, sua mente, seu coração, tudo que você tem, tudo que você é, entrega a Ele, renda-se a Ele, viva para a glória dEle. Procure contemplar as maravilhas de Deus. Procure priorizar, investir. Eu digo isso, meu irmão, minha irmã, a partir da minha própria experiência e do meu próprio exercício. É um exercício todos os dias. Deixa eu dar uma notícia para você. Todos os dias eu pego este corpito aqui e dou chega para lá nele e digo para ele: acorda, levanta, vai orar. Aí ele fala: não, tá gostoso aqui no alto do vale, eu quero ficar nessa caminha fresquinha. Eu falo: levanta e vai orar. Todo dia eu tenho que falar com ele: levanta e vai orar. Todo dia eu tenho que falar com essa mente que assim: não vá para açúcar, não vá para muito carboidrato, não vá para derivado do leite. Todo dia eu tenho que falar com esse corpinho aqui, eu e a Áurea. A Áurea fica: olha, por quê? Porque faz mal para mim. Todo dia eu tenho que buscar fazer com que este corpo aqui receba saúde. Por quê? Porque ele é templo do Espírito Santo. Esta alma, as minhas emoções, eu preciso todos os dias controlá-la pela presença do Espírito e pela palavra de Deus, dizendo para esta alma assim: alma, aquieta-te. Alma, aquieta-te. Emoções, aquietem-te. Deixe que o Espírito Santo passe por você, emoção, e te controle. Deixe que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde você, emoção. Para, desacelera, para, respira, faz meditação. Nós ligamos meditação a yoga, ligamos yoga a alguns princípios doutrinários, e aí todo mundo fica desesperado se falar a palavra meditação, não é verdade? Nossa, se falar que o crente tem que meditar, eles ficam tudo arrepiados. Meditar, é meditar, meu irmão. Contemplar o belo. Você não sabe o que Jesus falou não, né? Olhai para os lírios do campo, olhai para as aves dos céus. Você, de vez em quando, vê uma águiazinha passando aqui atrás, passa ali atrás assim, fica passando aqui um gaviãozinho, o gaviãozinho tem um monte aqui de carcará, aí fica passando aqui atrás. Eu fico aqui depois da minha varanda, tomando um cafezinho e fico curtindo a natureza, o belo. Aquieta a alma, descansa, desacelera, contempla a criação, contempla o belo, põe o pezinho no chão e entenda que não adianta você se matar para possuir coisas, para ter coisas, para ganhar dinheiro, para provar para os outros. Meu irmão, eu conheço pessoas que trabalham porque querem provar para os outros. O pai, o parente, o irmão, o primo, o tio, a família da mulher, ou a família do marido, gente que foi humilhada, desprezada e tal, aí tem aquelas marcas, traumas complexos, aí quer provar para o outro que vai vencer, que vai ganhar, que vai ter. Ai, Jesus, me cansa. Me cansa. Passo não. Vai viver o melhor desta terra com pão e com a água. Seja grato por tudo que você tem e permita que, por causa da sua fidelidade no pouco, sobre o muito você seja colocado. Eu não preciso correr atrás de bênçãos, eu não preciso correr atrás de riquezas, elas vêm até nós.
elas nos alcançam, as promessas de Deus nos alcançam, quando você descansa nele. Mas o mais importante, independente do que você e eu possamos desfrutar desta terra, é a sua, é a minha, é a nossa salvação por meio do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E então o apóstolo João diz: Deus amou o mundo, você está incluído, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, a Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Receba esta vida eterna, receba esta abundância da glória, do poder de Deus na sua vida e para a sua história. E lembre-se, Deus, o nosso Pai Celestial, este Pai lindo, maravilhoso, que começou esta boa obra na sua, na minha, na nossa vida, Ele, este Pai maravilhoso, Ele vai aperfeiçoá-la de uma forma linda e tremenda até a vinda, até a volta de Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te renove, que o Senhor resplandeça sobre você nesta segunda-feira a glória dele, que você tenha um dia muito abençoado, uma semana próspera e muito abençoada, cheia das maravilhas, dos milagres, dos prodígios, dos sinais de Deus na sua vida, na sua casa e na sua história. É o desejo do meu coração para você, para a minha vida, em nome de Jesus.